Olá, tudo bem? Estamos trabalhando na leitura da Bíblia em um ano. O primeiro livro que vamos ler é Gênesis. A palavra Gênesis significa origens. Na verdade, querido, tudo começa em Deus. E compreender a leitura do Velho Testamento, muitas vezes para algumas pessoas é algo pesado, porque dentro do coração delas, ou da forma como elas foram ensinadas, a visualização de coisas que às vezes nós não podemos explicar com referência à forma como Jesus trouxe uma palavra de paz, de harmonia, de justiça, às vezes se contrapõe com alguns textos, no sentido de que se fala muito em guerra, se fala muito em morte, se fala muito em coisas terríveis sobre a humanidade. Então, muitas vezes a gente não compreende todas as coisas escritas no Velho Testamento. Mas a respeito de Gênesis, a gente pode dizer que ele é o livro das origens. É história que foi narrada por Moisés, provavelmente o autor de Gênesis. A maioria dos teólogos, eles falam de Moisés como sendo o homem que escreveu Gênesis. Na verdade, por através de uma forma especial, ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E Gênesis é o primeiro livro, o livro das origens. Esse livro, querido, ele fala, em primeiro lugar, eu poderia destacar os patriarcas, né? Fala de Adão, o primeiro homem, vai falar de Sete, vai falar de Enos, Enoque, vai falar das suas gerações antes do dilúvio até Noé e depois pós-dilúvio, que daí seriam Sem, Éber, Terá, Abraão, e aí a gente já começa a conhecer um pouquinho mais, porque é muito nos falado da forma como Deus, de uma forma especial, apresenta sobre a vida de Abrão primeiro, e depois quando Deus muda o nome dele para Abraão, e esse homem não podia ter um filho, e ele recebe da graça de Deus a permissão, de uma forma especial, apesar dele já ser um homem mais velho, de ter um filho. E esse filho, Isaac, ele é o filho da bênção dele, mas ele também tem um outro filho, Ismael, que para muitos é um filho que se torna maldição. Mas é importante compreender, querido, que Gênesis retrata bem a forma como Deus trabalhou também no coração de Ismael. Quando nós continuamos lendo, nós vamos ver também, e eu estou falando primeiro dos patriarcas, ele vai falar também de Jacó e vai falar de José, que é o último que leva o povo de Israel para o Egito. E de uma forma especial, Deus trabalha no coração dessas pessoas. Mas não esquecendo também, querido, que você lendo Gênesis, você vai ver no capítulo 1, 2, a forma como Deus cria todas as coisas. No capítulo 3, você vê a queda do homem. No capítulo 6, você vê esse homem entrando numa degradação completa. E dessa forma Deus manda um dilúvio, a qual acaba com toda a raça humana e as espécies de animais, fora os que estavam na arca, e que Noé, de uma forma tremenda por a parte de Deus, avisado, poupa todas as raças. E na sequência disso, querido, nós vamos ver o próprio Noé tendo a sua descendência, a passagem, e lá no capítulo 11, nós vamos ver que as descendências do homem, elas mais uma vez se rebelam e tentam fazer uma torre, conhecida por muitos de nós, a Torre de Babel. E ali o homem tinha a linguagem igual para toda a humanidade. E Deus confunde as línguas ali de uma forma especial, para que o homem, de uma forma, não possa mais ter junto do seu coração uma forma de se levantar contra Deus. Na verdade, ali a soberba do homem é derrotada. E ali o homem começa a andar e ser peregrino. Abraão tem o seu filho Isaac, ao qual colocado diante de Deus, para que Deus proponha a ele um sacrifício, e esse homem
entrega seu filho, mas Deus o devolve de uma forma muito especial, e isso mostra a grandiosidade do nosso Deus, mas também se remete de uma forma especial em todos os textos dos patriarcas, a forma como esse Deus nos fez a sua redenção por através de Cristo Jesus, mostrando no Gênesis a forma tremenda como Deus veste o homem, mostrando de uma forma tremenda depois da descendência de Adão, quando Enoque começa a andar com Deus e Deus o leva para junto de si. Ele fala de uma forma especial por através de Noé, que acha graça diante do Senhor, e o Noé constrói a arca, mostrando a forma como Jesus iria salvar todos nós da ira vindoura. De uma forma extraordinária, Deus traz esse homem a uma terra que é uma terra de promessa, mas esse homem sai da terra de promessa, mas Deus devolve por através da vida e dos cumprimentos das alianças, e ali começa um sistema de aliança muito interessante sobre a vida do homem por Abraão. Também vemos Isaac, um homem que vai buscar uma esposa, e ali Deus mostra a sua graça, um Deus que tem no seu coração dar uma noiva ao seu filho, a saber, a própria igreja. De uma forma esplêndida, Jacó, ele nasce junto com seu irmão Esaú, mas Deus o escolhe de uma forma espetacular para que o nome dele seja trocado de Jacó para Israel, de um homem que era conhecido como enganador, falso, para um homem chamado príncipe da parte de Deus. E assim, querido, nós vemos de uma forma tremenda Cristo em todo o Gênesis, inclusive em José, quando José, de uma forma espetacular, se mostra aos seus irmãos e mostra que ele, apesar de ter sofrido tudo que sofreu, ele foi colocado ali para trazer a redenção sobre todos os filhos de Israel. Gênesis, querido, é uma benção. Vamos ler esse texto.